As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h07, está no ar o Vida News de hoje. Terça-feira, dia 26 de março de 2013. Hoje é dia do Mercosul, é também dia do cacau e dia estadual do Atlético Paranaense. Você sabia que existe essa data, Léo? Sério? Sério. Podia ser nacional, né? Poderia. Mas veja só, você sabe qual é o dia estadual do Paraná Clube ou do Curitiba? Não sei não. Não tem. Não tem? Não tem. O Poxa. Dia Estadual do Atlético Paranaense foi instituído na Assembleia Legislativa do Paraná por conta de um projeto de lei que foi feito pelos próprios atleticanos e entregues na Assembleia Legislativa. Que falta de parcialidade dessa Assembleia. Na verdade, a Assembleia só aceitou o projeto. Faltou foi a ação, digamos assim, dos demais torcedores. Tanto do Paraná quanto do Curitiba. Quem sabe eles ouçam a gente e resolvam também fazer o mesmo projeto de lei. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Boa tarde, nossos ouvintes. E hoje é aniversário do Atlético Paranaense. Também. Daqui a pouquinho você vai saber essas informações. Também. Por coincidência, Léo, né? Por coincidência. Eu brinquei hoje com o Léo que hoje vocês, todos os nossos ouvintes, vão ter que ouvir o hino do Atlético, lógico. E eu brinquei com ele assim, no dia do Curitiba, nós vamos colocar, lógico, também o hino do Curitiba. Mas será que não vai cair num sábado ou num domingo? Tem que dar uma olhada no calendário. Vamos ter que olhar o calendário. Dia 12 de outubro. Mas quando for campeão paranaense tetra agora, vai ter hino. Então, tem. Não tem se problema. for o Curitiba, se for o Londrina ou se for o Atlético, terá sim hino com toda certeza. E vamos aos principais destaques de hoje aqui do Vida News. Começando por Mariana de Freitas. Manchetes do dia. A médica Virgínia Soares, acusada de provocar a morte de pacientes na UTI de um hospital de Curitiba, pode voltar para a prisão. O Ministério Público já pediu que a prisão de Virgínia seja novamente efetuada. Vamos ver o que a Justiça decide neste caso. Vamos agora até Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje o tema será Teatro Brasil. Daqui a pouquinho vocês têm todas as informações do Teatro Brasil, segundo Ciro Novaes. Vamos agora até Paranaguá, Stalin Venet. Estoura outro escândalo em Paranaguá. Ministério Público quer a condenação dos envolvidos e o ressarcimento da multa de 50 milhões imposta à empresa Cataline. O Ministério Público que já está investigando estes valores, seriam 50 milhões de reais e parte desses valores teriam que ter sido aplicados no Aquário Municipal de Paranaguá e não teriam sido aplicados devidamente. Pelo menos essa é a denúncia do Ministério Público. De Paranaguá, agora vamos a Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Mutirão da limpeza aconteceu ontem em Praia de Leste. A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Pontal do Paraná colocou suas máquinas nas ruas para fazer a limpeza, retirando restos vegetais, caliças, dentre outros detritos. E voltamos agora a Curitiba. O destaque é de Rogério Ataíde, mas o destaque é nacional. Rogério. Boa tarde, Luciana Pombo e toda a sua equipe. Um triste passado de mais um crime ambiental no Brasil. Lembrando um crime ocorrido no sul do Pará, cometido por covardes e mafiosos do meio ambiente e da democracia manca, porém viva no Brasil. E agora o destaque do esporte. Ciro Júnior. 26 de março de 2013, 89 anos de fundação do Clube Atlético Paranaense, o campeão brasileiro de 2001. Atlético, conhecemos teu valor, e a camisa rubro-negra só se veste por amor, e a camisa rubro-negra só se veste por amor. Parabéns, torcedor atleticano. Comemore. Hoje é o seu dia. Cantando o hino do furacão e no peito ostentando a faixa de campeão.
Parabéns realmente ao Clube Atlético Paranaense pelos seus 89 anos. Agora vamos a Matinhos. O destaque é de Fernanda Brito. Agenda Ação Cultural. 5º aniversário da Matinfeira, Feira da Agricultura Familiar de Matinhos. E o Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, não tem filas de caminhão para embarcar a soja. Em compensação, tem filas de navios de até 40 dias, um prazo inadmissível nos principais portos mundo afora. Mais de 7 mil micropontos de LSD foram apreendidos ontem em Curitiba pela Polícia Federal. E ainda hoje você vai ouvir, devido à mudança de local da encenação da Paixão de Cristo, do Grupo Lanteri, que há 35 anos encena Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo, a Prefeitura de Curitiba vai colocar um serviço de ônibus gratuito à disposição da população. Desde 91, o espetáculo ocupava a pedreira Paulo Leminski, que este ano está em reformas. Por essa razão, a produção vai ser apresentada no Bioparque, no Uberaba, às 7 horas da noite. Vamos agora ao destaque de Zanderlei Justus. 2 policiais militares foram baleados após uma briga de trânsito. Vamos agora ao destaque de Glauco Silveira, de Campo Largo. Moradora tem encanamento de esgoto destruído por máquina da Prefeitura de Campo Largo. E de Campo Largo, agora vamos a São Paulo, Érica Valois. O ex-juiz do trabalho, Nicolau dos Santos Neto, está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora, aqui na Rádio Vida. O jornal Vida News está no ar. Vida News. Tempo e temperatura. O avanço de uma frente fria pelo oceano traz muita nebulosidade e condições favoráveis para a chuva em toda a faixa leste da região sul, inclusive o leste paranaense. Quanto mais avançamos para o interior, quem domina o tempo é uma massa de ar mais seco, que aos poucos ganha o reforço do ar de origem polar e traz uma tendência de queda das temperaturas nos próximos dias. Do centro para o oeste, a frente fria não consegue atuar e, portanto, vamos ter somente variação de nebulosidade. E nessa terça-feira, os termômetros chegam perto dos 30 graus na região de Palotina. Já na faixa leste, em áreas que fazem divisa com o estado de São Paulo, ainda temos a expectativa de chuva e a temperatura máxima não passa dos 23 a 24 graus na região de Curitiba. A partir da quarta-feira, o ar mais seco de origem polar domina praticamente todo o estado paranaense. Portanto, o sol volta a predominar na faixa leste e norte e as temperaturas caem em todas as regiões. No oeste e sudoeste, a quarta-feira começa com mínima por volta dos 14 graus, na região de Palmas 9 graus e já na região de Curitiba mínimas em torno dos 12 graus. Ao longo da quarta-feira, sol, variação de nuvens e máxima que não passa dos 28 graus na faixa norte do estado. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. 2 carros bateram na Avenida Iguaçu, agora no Água Verde, no cruzamento com a Rua Carneiro Lobo. Apenas danos materiais, mas muita lentidão ali na região. E para a construção de um viaduto, a Avenida Comendador Franco está parcialmente bloqueada no Guabirutuba, no cruzamento com a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos. Já a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos está bloqueada entre as ruas Durval de Moraes e Ana Berta Roscamp. Placas de sinalização orientam o trânsito no local. 3h15. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e funcionam visualmente. 3h16. Vida News. Ouvinte Vida. E você, ouvinte da Rádio Vida, participe a partir de agora com a gente pelo Torpedinho 9229-1359 ou pelo nosso telefone 3029-9290. Você também pode participar através do meu Twitter pessoal, @LucianaPombo, ou então pelo Facebook, acessando a página da Vida News. Basta você curtir a nossa página e ali colocar sua opinião, seu comentário ou sua sugestão de matéria. 3h16. Entrevista. Páscoa chegando.
Ovos, com certeza, são a grande sensação dos mercados neste momento. Aqui no estúdio com a gente, o superintendente da Associação dos Supermercados do Paraná, Valmor Rovares. Superintendente, conta pra gente então qual a expectativa dos supermercados para essa Páscoa. Boa tarde. Boa tarde. A expectativa é muito boa, realmente. Nós trabalhamos com uma previsão de crescimento de 10%, tá? Em torno de vendas, tá? Um pouquinho menos em termos de quantidade, de volume de produtos, mas as vendas estão acontecendo de forma bastante acelerada, e nesse final de semana já foi bastante intensa a venda, e a nossa expectativa é que o quadro do ano passado se repita. Deve ser então a mesma coisa que ano passado, não deveremos ter um incremento neste ano, superintendente? A nossa expectativa é crescer em torno de 10%. 10%. Tem uma expectativa vamos dizer, tem uma inflação que aconteceu aí na faixa de 6, 7% no caso dos ovos, tá? E teria aí uns 3 a 4% de crescimento real. De crescimento real. Agora, com relação à faixa de preços desses ovos, como a população está escolhendo dessa vez? Os ovos pequenos e médios são os mais vendidos, vamos dizer. A quantidade e a oferta de produtos que acontece dentro da loja é muito grande. A indústria da Páscoa, ela disponibilizaram para o consumidor uma quantidade muito grande de produtos com variações até para ovos para adultos, como para crianças, que tem brinquedos, que tem alguma diversão, alguma novidade mais focada no público infantil, e dentro disso tem disponibilidade de preço para todos os gostos também. Tem produtos na faixa de R$12, R$10, até produtos na faixa de R$70, R$80. Tem para todo tipo de bolso, digamos assim. Sem dúvida. Bom, para a gente finalizar com relação ao período, normalmente o brasileiro deixa para a última hora. Essa é a expectativa mesmo, vender mais na sexta e no sábado? A gente recomenda que o consumidor antecipe suas compras. Pode ficar sem, né? O ano passado eu pessoalmente deixei para comprar na quinta, eu só encontrei numa empresa, no supermercado à tarde de quinta-feira, o ovo que eu queria, tá? Então, sempre ele corre o risco de estar deixando para a última hora não encontrar o ovo que ele está querendo, e por outro lado pode acontecer de a qualidade desses ovos não serem mais as mesmas, principalmente no sábado, porque existe uma manipulação muito grande pelo próprio consumidor, às vezes, que faz com que alguns produtos às vezes fiquem um pouco deteriorados. Por exemplo, até quebrados. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu vou até fazer mais uma pergunta com relação ao PROCON. O PROCON diz que a variação de preços é muito grande, chega a 200% de um local para o outro. Nos mercados isso acontece também? 200% nos mercados eu não acredito, tá? Mas existe muita variação até por conta da negociação que o supermercado fez com uma determinada empresa, com um determinado fornecedor, tá? E existe também todo um processo de promoção. Vamos dizer, quando você pega um produto em promoção, normalmente o supermercado pratica quase que margem zero quando ele vai para a TV para anunciar, tá? Então isso faz com que, em relação ao preço normal dele, do próprio supermercado, os preços caiam 20%, 30%. Então, se você pegar uma empresa que tem um preço bom, que jogue 20%, 30% num produto, e comparar com uma empresa que trabalhe com outro público, não um público mais focado em público A e B, que normalmente tem uma margem um pouco maior, então pode dar uma diferença, vamos dizer, de 30%, 40% nesse caso. Então as dicas principais é pesquisar e também comprar antes da hora, digamos assim. E a nossa sugestão é que o consumidor compre antes da hora e que pesquise. Realmente, os próprios meios de comunicação é um excelente instrumento de pesquisa. Você hoje tem acesso através de jornais, de rádio, de TV. A internet é muito farta nessa facilidade de pesquisa, e isso permite que ele compre com vantagens significativas. A única situação, para comprar um ovo, não vale a pena se deslocar 10 quilômetros, porque daí vai custar mais caro. Com toda certeza vai pagar a gasolina, né? Exatamente. Obrigada, superintendente, pela sua presença. Desculpa, eu sei que o teu horário está avançado. Muito obrigada por ter nos atendido. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde, até mais.
3h21, rapidamente registrando aqui algumas participações de ouvintes. Eu recebi aqui um torpedo no 9229-1359, sem identificação, mas com o seguinte texto. Olha, gostaria que venha um repórter aqui no bairro Uberaba, em Curitiba, pois próximo ao UPS tem um local onde funcionava o Liceu do Ofício. Esse local está abandonado e ainda está no meio de 2 creches, diz nosso ouvinte. E João Batista Lopes dos Santos, pelo Facebook, diz: te achei na 92,9 FM, junto com meu amigo José Augusto Rodrigues, meu amigo do peito. Abraços, João Feio. João Batista Lopes dos Santos, é aquela pessoa que era assessora ali no Porto de Paranaguá, muito amigo do ex-vice-governador Orlando Pessutti, e ficou conhecido em todo o estado do Paraná depois de uma discussão, para não dizer depois de uma bofetada, num ex-governador. Lembra desse episódio? Quer falar sobre esse lance, hein? Qual que é o lugar que foi citado aí que está com invasão? O UPS ali do Uberaba. Tá acontecendo o que lá? Diz que está abandonado o local, completamente abandonado. Havia um liceu do ofício e hoje nada funciona. O que acontece em Curitiba e também no Brasil é a descontinuidade de projetos de políticos, de prefeitos, de governadores. A gente vê isso. E quem perde é a população. É o dinheiro do povo sendo jogado fora. Esse lugar, esse imóvel podia estar oportunizando aí jovens da região, combatendo a violência, entregando aí, por exemplo, serviços como cursos, teatro. O Liceu do Ofício fazia antigamente, na época do ex-prefeito Jaime Lerner. E aí tá aí abandonado, porque às vezes é mais por questão de capricho do novo prefeito, que não gostava do anterior e não deixa a coisa funcionar. Eu acho que o Gustavo Frutti não tem esse perfil. Ele precisa reativar esses espaços que a cidade tem. O Liceu do Ofício, os Faróis do Saber, que estão abandonados e são muito importantes para essa meninada pobre que a gente tem na cidade. O povo pobre de Curitiba precisa ter acesso às oportunidades e a todas as condições que Curitiba pode fornecer. O Farol do Saber está abandonado, o Liceu do Ofício está abandonado. Lá no Portão, o Portão Cultural, até o último ano do mandato do Luciano Dutti está abandonado também. Era um ponto de droga lá também. E aí deram uma maquiada, fizeram uma reforma, pintaram umas paredes lá e pronto. Mas esses espaços precisam ser melhor aproveitados e o dinheiro público está sendo jogado fora. Aliás, esses espaços abandonados podem virar muitas vezes local para marginais. É o famoso mocó. É isso que a gente tem que evitar, sem dúvida nenhuma. E rapidamente mais algumas participações de ouvintes. Eu tenho aqui algumas participações. O Rubens Davi Novaes Teles, ele é de São Paulo, diz que está ouvindo pela primeira vez o programa Vida News pela internet. E aqui também alguns amigos do Rogério Ataíde estão ouvindo. Uma brasileira que mora no Japão disse que acordou e teve que ouvir o programa gravado, porque passa lá de madrugada. Na França também uma brasileira chamada Monique está ligada no Vida News, e na Suíça, filha do governador de Zurique, diz que tem um grupo e está ligada no Vida News e também é muito amiga de Wendel, que é filho do Rogério Ataíde. Vamos fazer o Vida News internacional. Pode ser. Com notícia de fora. 3h24. Vida News. Crônicas. Teatro Brasil apresentando continuamente em vários horários, durante 10 anos, o mesmo enredo, com os mesmos objetivos e com os mesmos protagonistas. Na propaganda, antes de abrirem as cortinas, atores competentes, almas imaculadas, incapazes de quaisquer más intenções, isentas de pecados e sempre objetivando o progresso ao povo que os aplaudiam. Apenas marketing de campanha. O que se viu e o que se apresenta agora é apenas um dramalhão de péssimos atores que continuam mentindo e enganando os trouxas espectadores, que para sorrirem e continuarem a bater palmas, lhes são distribuídos algumas migalhas e promessas incabíveis e inócuas. Não nos esqueçamos, no entanto, que essa mesma encenação foi executada em governos anteriores, quando foram implantadas diversas reformas e decisões políticas, sempre combatidas por essa mesma trupe. Se não, vejamos, Plano Real, considerada como estelionato eleitoral. Lei de responsabilidade fiscal, chamada de arroxo do FMI. Abertura da economia,
chamada pelos mesmos de neoliberalismo, privatizações, chamadas de venda de nosso patrimônio, cumprimento de obrigações internacionais, chamadas de pagamento com o sangue do povo, PROER, chamada de entrega do povo para banqueiros, superávit fiscal, chamada de entrega futura ao FMI, Bolsa Escola, hoje chamada família, entre outras tantas, chamada de compra de votos. Essas medidas, entre outras, forneceram a estabilidade, a credibilidade e o laço fiscal para que o atual e incompetente governo, assumindo o poder em tempo de bonança internacional, apresentasse como obra sua o espetáculo do crescimento. Ai, a mágica dos palcos. O lufa-lufa das coxias. Poucos se lembraram de perguntar como a economia passou a crescer sem que se alterasse em nada a política econômica que condenava em seus antecessores, sem mudar uma vírgula, sem ter que pensar nem que usar uma caneta. Foi muito fácil ao governo atual colher aplausos enquanto gastava o patrimônio acumulado. Mantiveram-se na ribalta como salvadores da pátria. Fizeram-se passar por gênios e há pouco tempo comemoraram ruidosamente seus 10 anos de embromação ao povo. As cortinas continuam abertas. O povo sacrificado, mas com as benesses das bolsas esmolas, continua aplaudindo aos atores, sem se preocupar com a educação de seus filhos, nem com amanhã. Eles se satisfazem com a luxúria e a alegria desses atores milionários e ainda agradecem pelas migalhas distribuídas. Até quando? Até quando? Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. E ainda falando sobre Brasília, o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, negou o pedido de um dos réus do mensalão que pretendia ganhar mais tempo após a publicação do resultado do julgamento do caso para recorrer da condenação. Ramon Hollenbach, um dos sócios do empresário mineiro Marcos Valério, pediu a Joaquim Barbosa um prazo de 30 dias e não 5, como determina o regimento do STF para elaboração dos chamados embargos de declaração que questionam possíveis omissões, contradições ou mudanças, obscuridades no acórdão, sob o argumento de que o mensalão, por seu tamanho, é um caso excepcional. O ministro do Supremo, porém, argumentou que os votos proferidos quando do julgamento do processo do mensalão foram amplamente divulgados e, inclusive, transmitidos pela TV Justiça. Eu quero ver, diz que vão pôr todo mundo, toda essa turma na cadeia aí, inclusive, bom, enfim, vai todo mundo preso. É melhor não dar nome. Eu duvido, tá? Eu duvido. Na verdade deveria mesmo. Se tem esse tamanho que o próprio ministro Joaquim Barbosa diz que tem, nós deveríamos ver sim, principalmente os políticos envolvidos, não vão, né? Presos. Não vão, a gente vê o contrário, vê os caras aí prestigiados, extremas, altas autoridades, né? Não dá pra entender, não consigo entender. Não bate, não entendo, infelizmente. 3h30, vamos ao intervalo. No retorno você tem o Giro de Reportagem. Vida News volta já com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom. Vida News.
3h33. Servidores do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, realizaram hoje em todo o Brasil uma paralisação de 24 horas. De acordo com o Sindprev, sindicato que representa a categoria aqui no Paraná, a mobilização no estado afeta principalmente as agências de Apucarana e da região metropolitana de Curitiba, onde apenas a perícia médica está sendo mantida. Segundo a diretora jurídica do órgão, Jaqueline Mendes de Guzmão, em torno de 60% dos 500 funcionários do estado estão de braços cruzados hoje. 3h33, vamos agora ao destaque de Mariana de Freitas. Vida News. Giro de reportagem. Agora sim, Mariana de Freitas, é com você. A médica Virgínia Soares, acusada de provocar a morte de pacientes na UTI de um hospital de Curitiba, pode voltar para a prisão. Nesta segunda-feira, o Ministério Público do Paraná entrou com recurso pedindo que ela seja novamente presa. O MP usa 2 argumentos para solicitar a nova detenção. A médica é acusada de ser a chefe de uma quadrilha e há a possibilidade de que testemunhas sejam coagidas. O advogado de defesa tem 2 dias para se manifestar após a decisão do juiz. Elias Matar Assad não acredita que a cliente vá voltar à prisão. Virgínia Soares e outras 7 pessoas são acusadas de acelerar a morte de pacientes internados na UTI. Uma sindicância dentro do hospital investiga as denúncias. Os dados avaliados até o momento indicam que o número de óbitos pode ser maior que os 7 indicados na denúncia original. Já foram identificados outros 20 casos semelhantes e cerca de 300 ainda serão analisados. Agência Rádio Web, com informações sobre o Paraná, Mariana de Freitas. Vida News. E das informações de Mariana de Freitas, ainda em Curitiba, vamos aos detalhes, as informações, a matéria de Zanderlei Justus. Zanderlei, boa tarde. Olá, boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Léo Henrique. 2 policiais militares foram baleados após uma briga de trânsito na tarde deste sábado em Curitiba. Os 2 estavam à paisana, de folga, quando um homem que estava em uma caminhonete atirou contra eles. Os policiais foram atingidos nos braços. Socorridos, ambos foram levados para o Hospital Cajuru e passam bem. Durante a tarde, o policial militar fez buscas em empresas próximas ao local do incidente. O objetivo era descobrir se alguma câmera de segurança havia flagrado a confusão e, com isso, identificar o atirador. Este foi o segundo caso semelhante em menos de 24 horas. Em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, um jovem foi morto com chutes, socos e pauladas após uma briga de trânsito. O crime aconteceu na madrugada deste sábado. De acordo com a polícia, depois do acidente, a vítima foi ameaçada e fugiu. As pessoas que estavam no outro carro, entretanto, o seguiram e o agrediram. E cabe uma reflexão hoje, né, Luciana Pombo? Por que as pessoas estão cada vez mais nervosas? Por que cada vez está mais fácil apertar o gatilho? E por que a campanha tão divulgada de conte até 10 não está surtindo tanto efeito, pelo menos aqui na capital paranaense? As pessoas estressadas, temos aí a orientação, temos a punição para os motoristas, mas não temos uma mudança de comportamento. Será que essa mudança tem que começar dentro de casa? Será que é na escola? Cidadania, respeito, contar até 10, ser gentil. Somos nós que temos que dar o exemplo ou o exemplo tem que vir de cima? Porque, Luciana Pombo, perguntar não ofende. Zanderlei Justus para o Vida News. Vida News. Olha, Zanderlei, na verdade, eu acredito que todas essas coisas juntas, ou seja, nós temos que ter uma modificação no comportamento, com toda certeza, no comportamento no trânsito, que parece que as pessoas ficam ainda mais agressivas no trânsito, principalmente em horário de rush. Parece que fica todo mundo naquele ponto, né? Qualquer coisa que aconteça, já quer sair, bater no outro. Tem que também tentar evitar
todo tipo de situação de ignorância, seja ela na violência e também na ignorância de não saber dirigir. Porque o que a gente mais vê na cidade é a gente fazendo besteira, jogando o carro em cima das pessoas, não dando o sinal para poder fazer as conversões, não prestando atenção em nada, não respeitando o pedestre e não respeitando também os ciclistas. São pessoas que não estão nem aí no volante. Conduzem o seu carro a 30, 40 por hora no meio de uma via que é 60 e não prestam atenção em nada. Às vezes são mais perigosos que os que andam com mais velocidade. Na verdade o que a gente tem que evitar mesmo é essa violência e, claro, né, se você puder ser prudente, melhor ainda, porque você evita inclusive a violência contra você. Ou seja, tá na hora da gente ter mais consciência em todos os sentidos. 3h38, vamos agora até Brasília. Vera Ataídes tem as informações do Ministério da Saúde. Vera, boa tarde. Vera Ataídes, tá me ouvindo? Tivemos aí um problema na ligação da Vera Ataídes, ela que está em Brasília e vai trazer as informações ao vivo aqui pra gente do Ministério da Saúde. 3h38, agora sim, Vera Ataídes, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte sintonizado na Rádio Vida. O SOS Emergência chega à sua cidade. O Hospital do Trabalhador foi incluído no programa do SUS, Ministério da Saúde. Isso significa mais qualidade e rapidez nos atendimentos de urgência e emergência. Até 2014, os 40 maiores pronto-socorros brasileiros, em 26 estados do Distrito Federal, serão acolhidos pelo SOS Emergência. Todos vão passar por mudanças essenciais para garantir o atendimento eficiente ao cidadão. O SOS Emergência integra a Rede Saúde Toda Hora, parceria do governo federal, estados e municípios, para resolver as principais necessidades desses grandes hospitais. Outros serviços de saúde fazem parte da Rede Saúde Toda Hora, como o SAMU 192, UPA 24 horas, salas de estabilização, serviços da atenção básica e melhora em casa. Do Ministério da Saúde, Vera Ataídes para a Rádio Vida. Boa tarde. É com você, Luciana. Boa tarde, Vera. Obrigada pela sua participação. Vera Ataídes, que traz a informação direto do Ministério da Saúde, uma parceria com a Rádio Vida. 3h40. Vamos agora até Campo Largo. Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes da Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Pois é, Luciana, na quinta-feira passada, fomos procurados por moradores do bairro Jardim Carmela, em Campo Largo, que já tentaram, junto à prefeitura, resolver um grave problema. Ao passar com a patrola na rua, Estrada da Cachoeira, a pá dessa máquina destruiu o encanamento de esgoto de uma das casas. Dessa forma, todo o esgoto dessa residência está a céu aberto, prejudicando a saúde de moradores de mais 2 casas e uma chácara da região. Os moradores procuraram a prefeitura e os responsáveis pela obra e foram mal atendidos. Inclusive o chefe da obra, na quinta passada, disse que não poderia ir até o local, pois estava com seu carro na oficina. E quando o morador disse que procuraria a imprensa, já que não resolviam o problema, que se arrasta há mais de 30 dias, simplesmente esse funcionário bateu com o telefone na sua cara. Bom, Luciana, eu estou aqui com a senhora Zilda Demétrio, que é a mais prejudicada nesse caso. Dona Zilda, há quanto tempo está essa situação? Olha, essa situação está faz anos, só que agora piorou, né? Depois que a patrola passou aqui e acabou com o restante do nosso esgoto, né? Quanto tempo a prefeitura deu de prazo para solucionar esse problema? Eles deram 1 semana. E até agora nada? Até agora nada. Quantos dias? 30 dias? Já fazem 30 dias que eles prometeram de solucionar o nosso problema. Quais os principais problemas que a senhora tem em casa devido a esse problema? Eu tenho criança pequena, tenho uma nora que está grávida, eu tenho um filho asmático crônico. Não tenho mais condições de... O vizinho aqui da frente tem reclamado que devido ao problema causado pela prefeitura na frente da sua casa, que essa água está escorrendo para o terreno dele. Ele fez denúncias contra a senhora já? Ele já fez 3 denúncias contra mim dentro da saúde de Campo Largo. Então, Luciana, é isso. A situação da dona Zilda é complicada. Um problema causado pela prefeitura de Campo Largo, que não resolve esse problema. A água é muito escura, é água de esgoto. O cheiro é muito forte. A água está escorrendo toda para a fazenda, para a chácara aqui na frente da casa da dona Zilda.
E os animais do proprietário da fazenda estão tomando essa água. Então alguém tem que tomar uma atitude. E a gente vai correr atrás disso. Ontem eu conversei novamente com a dona Zilda. E até agora ninguém da prefeitura foi até lá. Pelo menos para dar um prazo para que esse conserto seja feito. Já foram abertos 2 processos para verificação do problema. Um pela própria Vigilância Sanitária no dia 5 de fevereiro. E junto desse processo de verificação foi enviado um ofício para o secretário de Viação e Obras, senhor Maurício Rivabem. E outro processo foi aberto no dia 6 de março. E até agora nada de uma solução. Enquanto isso, Luciana, não só a dona Zilda sofre com esse esgoto a céu aberto, como também o proprietário da chácara Augusto Cúmico, que tem a água que mata a sede dos seus animais contaminada. Continuaremos acompanhando esse caso, Luciana Pombo. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. Vida News. Bom, e é bom que a população saiba que o Glauco Silveira procurou a Prefeitura de Campo Largo, mas até este exato momento ainda não recebeu nenhum retorno. E rapidamente aqui algumas participações de ouvintes. O Adir Chuvinski diz o seguinte: até que enfim consegui sintonizar o Vida News. Parabéns, vou informar todos os meus amigos. Está muito boa essa programação. Quanto tempo que eu não te ouvia, diz o Adir. E o Luiz Carlos Pires, de Pontal do Paraná, diz: boa tarde, Luciana. Saiba que estou ligado no Vida News. Estou divulgando para os meus amigos. Obrigada, Luiz Carlos Pires. Obrigada pela audiência. E vamos agora até Matinhos. Fernanda Brito tem as informações. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Luciana, equipe e ouvintes do Vida News. No dia 27 de março será dia de festa em Matinhos. Serão celebrados os 5 anos de existência da Matinfeira, com apresentações musicais, sorteio de cestas de produtos e um encontro de trocas. No encontro de trocas acontece a partilha agroecológica, momento em que são distribuídos os alimentos agroecológicos encomendados pelo grupo de consumidores de Matinhos, além de serem realizadas discussões e atividades relacionadas a modos de vida mais sustentáveis. A Feira da Agricultura Familiar de Matinhos, a Matinfeira, é promovida pela Sociedade Cooperativa Motirô e foi criada por professores e alunos da UFPR Litoral. A Matinfeira é realizada semanalmente próximo ao mercado de peixes, das 7 ao meio-dia. Nas barracas ao ar livre, as famílias comercializam seus produtos: frutas, verduras, legumes, pães, bolos, sucos, lanches e artesanatos, entre eles vários alimentos orgânicos e agroecológicos. Tudo que é ofertado é produzido em um dos 7 municípios da região litorânea. A Feira de Trocas é um espaço para escambos e intercâmbios diversos, proporcionando a reflexão e a discussão sobre as relações sociais e econômicas que interferem diretamente no ambiente. Podem ser trocadas, entendendo por trocas tanto objetos materiais, roupas, utensílios, livros e etc., quanto imateriais, serviços, ideias, sorrisos. Esta é uma ótima oportunidade para celebrarmos o consumo consciente, prestigiando a agricultura familiar da região litorânea. Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail compracoletiva@motiro.org ou pelo site redesdecomercialização.motiro.org. Fernanda Brito para o Vida News. Vida News. E de Matinhos, vamos agora até Pontal do Paraná. As informações são de José Augusto Rodrigues. José Augusto, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. Aconteceu ontem em Praia de Leste, Pontal do Paraná, um mutirão de limpezas através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. As máquinas da Secretaria estão percorrendo todos os balneários e retirando todos os detritos das vias públicas, como restos vegetais, calizas, móveis que foram deixados pelas ruas, entre outros. Esta ação já aconteceu em outros balneários e tem como objetivo principal limpar a cidade, já que muitos moradores construíram e reformaram na temporada de verão e aí sobraram restos de materiais de construção pelas vias públicas. José Augusto, direto de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News.
Por falar em Pontal do Paraná, nós temos também no Facebook 2 participações de Pontal do Paraná exatamente sobre esse assunto aí relatado pelo José Augusto Rodrigues, mas não foi muito positivo. O Rodrigo Reis diz que gostaria de mandar até as fotos de como está a rua da casa dele. Qualquer chuva, segundo ele, alaga. E não era assim após o trator da prefeitura passar, deixou um buraco enorme, que a cada chuva aumenta e virou aqui uma lagoa, diz ele. Já tenho até protocolo na prefeitura, mas ainda não obtive sucesso. Iraí de Franco de Miranda diz o seguinte: na minha rua também é um absurdo. Cadê o prefeito? Se você liga para lá, para a prefeitura, ninguém aparece. Em frente à minha casa tem 2 árvores podres que podem cair a qualquer momento. Fica na rua. Já pedi a todos os demais prefeitos, há mais de 8 anos ninguém corta as benditas árvores. Quando caírem em cima da minha casa ou na rede elétrica, aí sim vamos cobrar o prejuízo, IPTU pago de 2012, R$ 910, etc. É a opinião de Iraí de Franco de Miranda, também falando de Pontal do Paraná. E ainda no giro de reportagem, agora as informações são nacionais, de Rogério Ataíde. Rogério. O governo federal toma as providências para proteger a nossa bela natureza. Ou continuamos com medo de reagir contra esses monstros destruidores deste lindo planeta azul? Um casal de ambientalistas, José Cláudio e Maria do Espírito Santo, sabiam que iriam morrer. Ele ainda dizia: eu vivo com uma bala na cabeça. A qualquer momento eu posso desaparecer. E a esposa, muito humilde, com lágrimas nos olhos, olhando para uma linda árvore chamada castanheira, ela chorou. Eles eram moradores humildes do assentamento de Praia Alta, localidade conhecida como Piranheira. Foram executados a tiros e mortos numa covarde emboscada quando estavam indo embora para sua casa. Foram surpreendidos, Luciana, por assassinos e mortos covardemente, sem chance de defesa. O que eles fizeram, meu Deus? Qual o crime que eles cometeram? Apenas protegiam nossa linda natureza. Os acusados José Rodrigues de Moreira como mandante e Lyndon Johnson como executor negam o crime. Nossa justiça, nossa polícia, nossos governos, nosso povo brasileiro deverão sim corajosamente combater atos injustificáveis e inaceitáveis por o Brasil, pois o Brasil precisa dos brasileiros e a natureza necessita muito de nossa proteção. Brasil, quem não acha, não é? Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E no Giro Nacional, agora vamos até São Paulo. Érica Valois. O ex-juiz do trabalho, Nicolau dos Santos Neto, está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi levado para a carceragem na noite dessa terça-feira, depois que o Tribunal Regional Federal cassou sua prisão domiciliar por entender que o ex-juiz pode cumprir pena em regime fechado. A decisão foi tomada na semana passada, mas só foi divulgada nesta segunda-feira. O pedido para que ele deixasse a prisão domiciliar foi feito pelo Ministério Público, e o relator foi o desembargador federal Luiz Stefanini. Nicolau dos Santos Neto, que foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, cumpria a prisão domiciliar desde 2007, quando foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão por ter desviado 169 milhões e 500 mil reais da construção do Fórum Trabalhista em São Paulo. A defesa alegava que o ex-juiz, que tem 84 anos, tem problemas de saúde e deveria continuar em casa para que pudesse receber cuidados médicos. Mas a sentença afirma que exames comprovaram que Nicolau dos Santos Neto tem saúde estável e que, por isso, a prisão domiciliar não se justifica. O advogado do ex-juiz, Francisco de Assis Pereira, informou que já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Agência Rádio Web de São Paulo, Érica Valois. Vida News. 3h52. Vida News. Esportes. Bom, e vamos começar falando, claro, do Atlético Paranaense. O Atlético divulgou ontem, Luciana, então, seus novos valores para o plano de sócios. A mensalidade continua custando R$70 até a inauguração da Baixada, né? São divididos em 3 opções: o sócio Furacão, o sócio Furacão Fan e o sócio Furacão Plus.
Os atuais sócios podem fazer a escolha a partir de hoje das suas cadeiras através do site do sociofuracão.com.br. O mais popular é o Sócio Furacão Fan. Os novos associados vão pagar R$ 70 por mês durante 2 anos. E os novos, depois de 2 anos, vai custar R$ 100. Eles vão ficar alocados no setor Buenos Aires. Já o Sócio Furacão Plus vai pagar até R$ 250. Vai ter a cadeira no setor Brasília e Tiberê superior e inferior e terão vantagens como acesso exclusivo, o longe, que é aquela área VIP com internet, Sky, aquela coisa toda, né? E uma ampla área social. Já o tradicional Sócio Furacão poderá ficar em todos os outros setores do estádio. Essa mensalidade será de R$ 100 nos primeiros anos para os já associados, no primeiro ano para os já associados, e R$ 150 para o torcedor que virar sócio depois da reinauguração. Quer dizer, novidades para o torcedor atleticano. Quem já é sócio pode simplesmente mudar o local ou continuar na mesma cadeira. A partir de hoje. Basta acessar o site? Basta acessar o site sociofuracão.com.br. Lá você já faz o teu cadastrinho, já tem com a tua senha, com certeza já recebeu, e faz ali, escolhe o lugar da cadeira onde que ele quer ficar alocado. Bom, nós estamos falando do aniversário também do Atlético Paranaense. Eu recebi aqui do Rubens Davi Novaes Teles, ele que diz que está ouvindo hoje pela primeira vez na internet o nosso programa, um texto sobre o Furacão. Ele diz assim, é um poema, ele diz assim: não por acaso és Furacão, a alegria de uma nação que já conta com mais de 1 milhão. Clube Atlético Paranaense, tu és meu Furacão. Paixão que nunca cessa, paixão infantil, adulta e juvenil. É rubro-negro, és tu nossa paixão. Hoje é seu dia, dia de celebrarmos, dia de cantarmos por ti nossa paixão. Parabéns ao Atlético Paranaense, parabéns ao Furacão pelos 89 anos de glória, amor e paixão. Bem bacana, parabéns ao Rubens, hein? Parabéns mesmo, Rubens, muito legal o teu texto, parabéns. E só para terminar o Atlético Paranaense aqui, uma coisa que eu achei até interessante, Luciana. O Léo e o Bruno Costa, que são 2 dos bons jogadores do Sub-23, acredite se quiser, vão jogar um amistoso contra o Danúbio amanhã e saíram do time que está disputando o Paranaense. Isso que eu ia te perguntar, o que acontece daí com o Sub-23? O cara fica bom e sai fora daí. Não, é um absurdo. Estão querendo colocar o Furacão no limbo, pelo menos no Paranaense. Não, quando o torcedor está se animando, que o Sub-23 com garra, com determinação, tá lutando, tá ganhando, tá lutando, tá até o final contra o Londrina, contra o J. Marucelli, me dá uma notícia dessa, o lateral Léo e o nosso querido zagueiro, o xerifão Bruno Costa, já viajar para um amistoso contra o Danúbio amanhã, o vice, tudo bem que é o vice-líder do torneio Apertura do Uruguai, mas não justifica. Dá um desânimo na realidade. Dá um desânimo ao torcedor. Daqui a pouquinho vão tirar o Balotelli, o nosso Douglas Coutinho ali do time para jogar também contra o Danúbio. Só um recado ao meu presidente, Mário Celso Petralha. Menos, por favor, presidente, para que a gente não tenha que, infelizmente, falar da diretoria aqui. Eu quero falar do futebol. É melhor. Eu vou esperar começar o Campeonato Brasileiro. Aí nós vamos ver o que vai sair de tudo isso. Vamos extrair o suco. Tomara que realmente esse time... Mas aí semana que vem contra o Brasil de Pelotas a gente já vai ver como que é esse time do Atlético, né? Que a torcida não conhece. A gente vê amistosos e tal, mas... os amistosos serão uma vergonha. O jogo oficial é agora. Vamos pensar que a base aí, 75% desse time é o time que subiu. Isso. E subiu com as calças na mão, vamos falar a verdade, pra gente não falar mentira pro torcedor do Atlético. Na minha opinião, o Atlético Paranaense merece muito mais do que isso em termos de elenco e também de diretoria. É a minha opinião pessoal. 3h56, vamos saber agora as informações do Curitiba, Léo. Vamos mudar da água pro vinho, do vinho pra água? Como é que fica? Vamos ter que tirar Depende do torcedor, né? E agora vamos lá, as informações do Curitiba pro torcedor Coxa Branca. Por falar em torcedor Coxa Branca, a Iná Campagnoli, ela que é de Pontal do Paraná, é Coxa Branca, também está à escuta aqui do nosso programa. Legal, abraços para ela. Trazer aqui as informações baseado no que divulgou hoje o Gabriel Amilco lá do Globoesporte.com, que a principal mudança no Curitiba foi o esquema tático no ataque. O técnico Marquinhos Santos iniciou um time com apenas um atacante, tirando o Júlio César e testando o Arthur como centroavante no treino de hoje, no último treino. Nas vagas dos suspensos Pereira e Rafinha, o treinador colocou o Lucas Claro e também o Lincoln. O Alex vai ser poupado nessa partida diante do Nacional de Rolândia. Então, ele nem viaja, vai ficar em Curitiba, vai ficar descansando. O Alex que salvou ali o Curitiba dentro do clássico no domingo, fez 2 gols muito importantes e deu aquela animada ali pro Curitiba tentar virar a partida
partida, conseguiu empatar o jogo, mas exerceu uma função muito importante. O Alex, o Curitiba acabou perdendo o clássico por 3-2. A escalação desse time titular do Marquinhos Santos, que treinou, contou com Vanderlei, Leandro Almeida, Lucas Clary, Chico, Patrick, William, Gil, Robinho, Lincoln e Eltinho. Na frente o Arthur, apenas um atacante, então, sendo empregado aí esse esquema tático no Curitiba. O time do Coxa, o técnico Marquinhos Santos vai variando demais nas posições, nos esquemas táticos, e na minha opinião isso vai complicando o trabalho, vai dificultando a situação do trabalho do time do Curitiba, não cria aquele vínculo, né? Aquela sequência no trabalho. Então, na minha opinião, fica prejudicado o time do Curitiba com essa situação de altera toda hora, muda todo instante, tira atacante, coloca zagueiro, bota volante, vai complicando. Eu acho que precisa de uma série, uma sequência, né, Lu, para dar aquela consistência no trabalho. Troca todo instante, muda o tempo todo, o xerifão da zaga um dia depois já é outro. É complicado, fica difícil. Até porque o Curitiba quer e tem tudo para realmente levar o Paranaense. Para isso precisa estar estável. Tecnicamente, em termos de elenco, é o maior time, é o melhor time, mas isso não significa muita coisa no futebol. Você pode Até porque o Paraná acabou de vencer o Curitiba, coisa que ninguém imaginava. Pode tomar o clássico como o maior exemplo. Paraná Clube, Ciro Júnior. O Paraná Clube, então, pintou o din-din no Paraná lá, Luciana. Não tem pra nós também um pouco? Sim. Talvez tenha. Dia aqui, último dia do mês. Não sobra. O diretor Lex Brasil garantiu ontem que os salários dos funcionários, dos jogadores do Paraná já começou a pintar, já estão pagando o 13º, já estão acertando. Já estão pagando. Já agora. O do ano passado. Isso. O mês de fevereiro também já estão colocando em dia, o que para os jogadores é uma excelente notícia, porque às vezes o torcedor não entende, chama de mercenário, aquela coisa toda, mas o jogador tem família, tem que comprar ovinho de Páscoa para seus filhos. Tem aluguel para pagar muitas vezes. Precisa pagar água, luz, claro. Ou seja, é um cidadão normal. Imagina o teu salário ouvinte atrasado também. Exatamente, depois reclama que o jogador tirou o pé, mercenário, não é bem assim, né? Mas além de boas notícias, tem uma notícia preocupante, que o Reinaldo, o atacante Reinaldo e o volante Ricardo Conceição são dúvidas para o jogo contra o Operário, quinta-feira, que vai ser no Janquito Malucelli. O Reinaldo, todo mundo lembra, no Paratiba, machucou a coxa aos 3 minutos no primeiro tempo, saiu logo em seguida depois de marcar o gol, e essa mesma coxa direita que ele já se lesionou algumas vezes nessa temporada. Fica então uma grande preocupação, já que ele é o artilheiro do clube com 4 gols nesse campeonato paranaense. Bom, vamos agora às informações rapidamente da seleção brasileira. Felipe Esboril. No segundo amistoso da seleção brasileira na série na Europa, que foi disputado nesta segunda-feira contra a Rússia, mais um empate. Desta vez 1-1 com um gol chorado de Fred no final da partida. Mais um amistoso sem vencer. Este já é o quinto, o terceiro sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. E sobre esta partida, parece que Felipão está contente com o resultado. Dá para dizer que foi no mesmo nível que a Itália. É uma equipe que marca mais que a Itália. O que me satisfez foi também a reação da equipe, a forma de jogar. Não desesperou, faltavam poucos minutos, continuou trabalhando a bola, invertendo jogada, que é uma coisa que a gente tinha que fazer com a equipe bem fechada como a deles. E ainda tivemos a chance de fazer o nosso gol e tudo mais. Então, na minha opinião, dentro do geral, foi um bom jogo. E nós não evoluímos como evoluímos com a Itália, mas nós tivemos uma participação muito boa. Sobre a pressão da torcida por resultados, parece que neste momento ela não existe. O que nós precisamos é continuar trabalhando com esse grupo, ou mesmo com o grupo que nós vamos trabalhar no Brasil, nesses 2 jogos que temos na Bolívia e Chile, para que a gente possa então, já para a Copa das Confederações, ter uma equipe mais forte, mais uma situação de ser mais encorpada. A seleção brasileira foi muito vaiada no estádio em Londres, pelo péssimo resultado. Antes da partida, o jornal espanhol Sport publicou que o craque Neymar já tem um documento assinado com o Barcelona, dando preferência ao clube de uma transferência, e já teria recebido inclusive cerca de 10 milhões de euros adiantados. Neymar mais uma vez negou que estaria saindo do Brasil. Agência Rádio Baebi, com informações da seleção brasileira, Felipe Osboril. Vida News. Aliás, nosso bolão aqui com relação ao Brasil e Rússia, ninguém venceu, né?
Eu não ganhei porque eu não apostei. Você não apostou, foi a Flávia que estava aqui ontem e apostou em 2-1 para o Brasil, mas ninguém ganhou. Rapidamente, você tem mais uma informação de esporte. É uma informação que chegou agora, uma informação rápida. O prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro decidiu interditar o estádio João Avelange, o Engenhão, em virtude do relatório das construtoras que apontam problemas na cobertura. Ele vai anunciar a decisão hoje às 6 da tarde com os presidentes dos clubes de futebol carioca que participam do campeonato. E agora fica a pergunta, vai interditar o Engenhão e vão jogar onde? É uma boa pergunta. Vamos ver o que vai acontecer aí. Rapidamente aqui, uma participação do Rubens Davi Novaes Teles. Ele diz o seguinte: nem sabia que tinham levado Bruno Costa para o amistoso no Uruguai. Estão completamente fora de órbita essa diretoria do CAP. Estão com barulho de carroça na cabeça. Só pode a opinião do Rubens Novaes Teles. 4:02, uma última informação. A Sanepar realiza amanhã uma interligação de rede no sistema de distribuição de água em Fazenda Rio Grande. A obra pode afetar o abastecimento, o fornecimento de água no bairro das Nações a partir das 2h da tarde. Em Curitiba também poderemos ter falta de água no bairro do Pilarzinho a partir das 9h da manhã. A normalização no abastecimento vai acontecer no início da tarde. 4h03. Vida News. Vida News. Voadora do dia. E a voadora hoje vai para Paranaguá, aproveitando aqui a informação que foi trazida em primeira mão pelo Stalin Venit. Informação essa que dá conta de que tivemos um prejuízo, o Ministério Público já está investigando um prejuízo de 50 milhões de reais em Paranaguá. Dinheiro que teria sido, segundo as investigações lá, desviados até com o argumento de que seriam investidos lá no aquário municipal. Então, não poderia deixar de ser, né, Léo? A voadora vai para Paranaguá. Mas dá para fazer um pé de meia legal na grana que tá voando aí no litoral do Paraná, né? Pelo jeito, sim. Poxa, cada dia uma informação 150 diferente. 150 milhões, 300 milhões, 50 milhões. Alguém tem assustar. Alguém tem que tomar conta disso. E, na minha opinião, quem tem que cuidar dessa situação toda é o governador do Paraná, que tem que ver o que tá acontecendo aí, né? Tem que tentar pôr a casa em ordem, porque vai indo, vai indo. Não só do governador, mas principalmente, eu acho que nesse caso, até do próprio Ministério Público. Porque perdeu-se a noção de tudo, né? Não tem controle de nada. É hora da administração municipal acordar. E você, população local, tem todo o direito de reclamar. Se organize nos movimentos, tem o movimento SOS Paraná, se organize em movimentos e atue. É teu direito. 4h04. Vida News. Crônicas. Vivemos num mundo tão conturbado que as experiências se somam, se misturam nas nuvens da angústia mental. Às vezes levamos reveses, decepções na vida. Aliás, tem uma frase que diz assim: a ingratidão é prato de todos os dias e a gratidão é iguaria rara. E esse que viramos Vida News. Queremos tudo, misturamos valores com poderes individuais e sociais. Quem somos nós? Quem será, hein? O que nós estamos fazendo aqui? Quem tem valor? O que vale mais? O ser humano? Ou o poder que ele acha que ele tem? Será que o que passamos hoje não é o resultado do que estamos ainda plantando? Será que não é isso, não? Minha gente. Será que eu serei prejudicado se eu não trabalhar para alguém na política? Vão me perseguir? As pessoas estão com medo de reagir? Não há reação? Será que é uma criancinha que tem que reagir? E nós não valemos nada? Onde está a nossa moral? Onde está o nosso edifício lógico e axiológico? Nas universidades, os estudantes, que eu saiba, ninguém estuda valores éticos, morais. Uma bela criança coberta, presta bem atenção. Isso foi publicado na televisão. Hoje tiraram, né? Uma bela criança moreninha com os olhinhos de jabuticaba, coberta com um pano preto em todo o seu rosto, só com os olhinhos de fora,
um menino de mais ou menos 7 anos de idade, com uma metralhadora nas mãos, ao lado dele uma cerca de arame farpado, separando 2 países em guerra, que dividia a fronteira entre esses 2 países. E esse menininho, andando para lá e para cá, dava para ver nos olhinhos dele, ele gritando com lágrimas nos olhos: por que eu tenho que matar? Aquele tenebroso pano preto cobria quase todo o seu rostinho, mas aparecia seus olhinhos negros de jabuticaba, descendo as lágrimas de um coração infantil. Ele repete várias vezes, armado com aquela metralhadora com destruição fatal, caminhando de um lado para outro, angustiado: por que eu tenho que matar? Empunhando a arma na mão, uma arma de fogo. Meu Deus, meu Pai, ajudai a humanidade a valorizar a nossa vida, a nossa alma. Ajudai, Deus, os homens a reconhecerem que eles têm melhores valores, muito maiores que esse sedizente valor do poder material. Pai, ensina-nos a pensar. Chega de sermos passados e chegamos de sermos pensados. Chega de sermos guiados pela cabeça dos chamados poderosos. Pai, dai coragem ao homem e que ele tire de vez essas máscaras da mediocridade, que ele seja ele mesmo, tire essas façanhas da hipocrisia e mostre quem ele é. Mostre o seu valor moral, o seu valor ético, o seu valor espiritual, pois tudo é força, somente Deus é poder. A axiologia refere-se ao estudo dos valores. Deus, tira o homem dessa dormência subconsciencial. Desperta-o para a consciência suprema e que todos nós, de um modo ou de outro, procuremos dar as mãos e lutarmos por um mundo melhor. Por que eu tenho que matar? Uma criança gritando numa fronteira, e aonde está a humanidade para reagir a isso? Um mundo deve nascer de novo. Um homem deve valorizar-se de novo, recontextualizar-se o seu verdadeiro valor, que é a nossa própria consciência ética e moral. Vamos que vamos, minha gente, está chegando a hora. Vamos embora. Chegou a hora, o programa estava tão bom. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, toda a equipe da Vida News. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Léo. Toda essa equipe maravilhosa. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Brasil. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Rogéria Taíde. Rogéria Taíde trazendo então a crônica do dia. 4h10. Termina aqui mais uma edição do Vida News. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Até amanhã às 3h. Até amanhã às 3h com muito mais informação pra você. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, tenham todos uma boa tarde. E até amanhã, se Deus quiser. E eu sigo aqui, tá? Até às 5h. 5. Valeu, Lu. Até. Parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná.